Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu estou de volta, eu sou o Fábio e este será mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Levítico capítulo 13, parte 1, episódio de número 398. Esta é a 5ª temporada do estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo. Hoje a gente vai falar bastante da lepra, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo jóia mesmo, que a bênção de Deus ela esteja derramada sobre a sua vida e a gente vai aprender mais um pouquinho hoje, tá bom? Leia o capítulo 13 e depois vem pra cá, porque tem muita coisa especial pra gente ver hoje da palavra de Deus. No capítulo anterior, nós vimos a apresentação do pecado como uma herança por meio da geração comum ali, do parto, né? E nenhum sentido ou tratamento completo do pecado pode ser alcançado a menos que seja reconhecido como uma natureza. Mas Deus foi mais longe na educação e no ensino do seu povo ali de Israel. Ele pegou uma doença com características inconfundíveis, ele legislou, colocou uma lei sobre isso, condenou o possuidor a um certo tratamento e assim deixou claro a toda sua atitude em relação ao pecado. O caso de Naamã, por exemplo, lá em 2 Reis capítulo 5, demonstra que a lepra não era tratada na Síria ali como era entre os judeus. Embora leproso, ele podia desfrutar da companhia de sua família, servir ao seu rei e comandar o seu exército, que nós vamos ver aqui que não acontecia em Israel. A doença não acarretou penalidades em Damasco, como existia em Samaria. Nenhuma solução sanitária, portanto, desta lei mosaica satisfará as condições. Devemos olhar para as considerações morais ali no meio do povo e espirituais para a solução. Veja que nós somos obrigados a começar aqui com a interpretação de que a lepra era uma doença selecionada para tratamento entre os judeus para ilustrar o tratamento do pecado. Alguns sugerem que qualquer conexão entre tizaratia, não sei se a pronúncia é certa dessa palavra aqui hebraico, e hanseníase, ela é completamente errada. Porque tizarate, ela afeta não apenas as pessoas, mas também vestimentas e casas. É o que diz aqui. A raiz linguística dessa palavra aqui, tizarate, significa ferir. Em referência a uma explicação do Talmud, o Talmud, cujo significado é estudo e é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e à história do judaísmo. Veja que ela foi considerada uma imposição divina, que se não fosse curada divinamente, ela terminaria fatalmente. Era transmissível de pai para filho, como os judeus acreditavam em maldição, castigo divino, maldição hereditária. E essa ideia ela permeia o imaginário popular ainda de muitos evangélicos. No cenário de pobreza teológico brasileiro, eu vou usar essa presunçosa expressão, o conceito de maldição hereditária ainda paira por aí em muitos lugares. Ela foi amplamente popularizada muitos anos atrás pelo Jorge Linhares, com o livro Bênção e Maldição, que vendeu muito. Tem outros livros e materiais aí, mas a verdade é que o Mycobacterium leprae é transmitido por meio de gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse, espirro,
em contatos próximos e frequentes com doentes que ainda não iniciaram o tratamento e estão em fases adiantadas da doença. Por isso, meus queridos, todas as pessoas que convivem ou conviveram com o doente precisam ser examinadas. Ao entregá-lo em tais circunstâncias aqui no texto para o tratamento religioso, foi oferecida uma das ilustrações mais impressionantes da natureza do pecado. O pecado é uma doença que ninguém, exceto o médico divino, pode curar. Todo esforço de autocura, todo esforço de cura meramente humano é inútil. O sacerdote, ao investigar a doença, ele deve verificar se é superficial ou vital. Pode ser apenas uma ferida ou um furúnculo, uma mera erupção superficial, caso em que o sacerdote deve confortar o paciente com a certeza de que ele está limpo. Mas se a doença penetrar nos órgãos vitais do paciente, se tornar profundo e oculto, o sacerdote deverá declará-lo impuro. Pois o pecado não é um assunto superficial, meus queridos, não. É um mal vital e fatal, mortal. Corrói abaixo das aparências, até os próprios órgãos vitais do ser, a menos que seja divinamente controlado, seguirá seu curso fatal. O leproso em quem estiver a praga, que no texto nos ensina que as vestes dele serão rasgadas, sua cabeça descoberta, e ele cobrirá o lábio superior, despenteará o cabelo, descobrirá a cabeça e sairá gritando: imundo, imundo. Era essa a prática. E o leproso, todos os dias em que a praga estivesse nele, ele era considerado contaminado. Ele é imundo, ele habitará sozinho, fora do acampamento será a sua habitação. Versículos 45 e 46. O leproso deveria se considerar praticamente um homem morto. Isso está implícito nas roupas rasgadas e na cabeça descoberta, os sinais de luto oriental. Ele deveria ser seu próprio enlutado principal. A mesma ideia ela foi realizada na Idade Média, quando se rezava a missa pelos mortos sobre o leproso. No leproso nós temos, portanto, a melhor ilustração possível do que é a morte espiritual. Não é um estado de inconsciência, mas um estado de consciência. Um sentimento de condenação, sem esperança, vai compor essa vida. Aqui nós temos vividamente apresentado o que morto em delitos e pecados deve significar. O leproso deveria gritar ao encontrar alguém: imundo, imundo, ou seja, ele deveria encorajar a consciência da impureza pessoal. De maneira alguma, o espírito penitente poderia ser mais poderosamente ilustrado. Uma humilhação perpétua foi assim mantida. Um sentimento de vileza e impureza que é saudável para a alma. Sem dúvida, a sensação de impureza pode ser impenitente. O pobre leproso, ele pode se considerar uma vítima da providência em vez de alguém que merece o golpe. Mas seu choro é uma representação muito vívida de como deveria ser a humilhação pelo pecado. O leproso ele deveria se isolar da sociedade, dos puros, e habitar fora do acampamento. O isolamento é o que o leproso deveria entrar, em estado de isolamento. E podemos ter certeza de que ele entra voluntariamente. Meus queridos, para um homem condenado como ele, o contato com os limpos e puros da lepra seria doloroso. O isolamento seria mais fácil de suportar do que a sociedade, os olhares, o preconceito. Assim é com o pecado. É um poder isolante e repelente. O pecador não escolheria a sociedade dos santos. O céu seria um lugar mais doloroso para uma alma pecadora do que a própria Geena. Daí nós encontramos que, embora Nova Jerusalém não tenha nada que contamine dentro dela, nenhuma
Precaução para garantir isso é necessária. Os portões permanecem abertos, pois os pecadores não iriam, mesmo que pudessem, cortejar a sociedade dos santos. Embora o prazer lhe incite a alma enlouquecedora, não foi para provar todas as consequências do pecado humano que o nosso Senhor teve que entrar na desolação que restringiu o grito na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Se o sacerdote ele tiver evidências de que a doença foi curada, ele deve declarar o leproso limpo. A contrapartida espiritual disso não está longe de ser procurada. Se o pecado está oculto, se o pecador, como salmista, guarda silêncio sobre ele, os seus ossos envelhecem por causa do seu rugido o dia inteiro. E sua umidade se transforma em sequidão de verão. Salmos capítulo 32, versículo 3 e versículo 4. Número 32, verso 3 e verso 4. Não falamos capítulos nos Salmos. Mas se o pecador confessa seu pecado, reconhece tudo o que sabe, que há muito mais conhecido apenas pelo Senhor, então a cura de Deus chega, meus queridos. A lição aqui nesse capítulo, consequentemente, a grande conveniência de uma confissão de pecado completa e sincera. A esperança de um homem quando ele não esconde nada do Senhor. É evidente pela possibilidade de a lepra infectar roupas e até casas que a doença foi considerada como tendo um alcance muito mais amplo do que a própria pessoa do leproso. As instruções dadas ao sacerdote aqui no texto, além disso, contemplam a purificação do ambiente do homem, suas vestes, sua casa. Todo esforço deve ser feito para acabar com aquela praga. Os puros ou purificados devem ser cercados de puros e purificados. Agora, isso certamente transmite a lição espiritual do homem que se esforça ao máximo para ter uma atmosfera pura, por assim dizer, na qual cultiva a pureza da vida. Onde quer que seja permitido ao pecado agir livremente, ele estenderá sua devastação ao meio ambiente do homem. Aprenda isso. O próprio mundo é um mundo diferente, devido ao pecado do homem. O dever do povo de Deus, nesse caso, é claro, a própria aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Devemos cuidadosamente nos manter afastados, separados, imaculados do mundo. Tiago 1:27. Sempre que encontramos o pecado nos tentando, devemos, se possível, removê-lo. Vamos evitá-lo e, se possível, destruí-lo. E até mesmo os estragos do pecado no próprio mundo devem ser contemplados na esperança de um dia serem completamente removidos. A lepra aqui nesse capítulo 13, ela é um tipo de pecado, é evidente pela alusão de Davi ao confessar suas próprias ofensas horríveis. Isso também aparece nas palavras de Jesus, ao único leproso dos 10 purificados por ele que voltou para dar glória a Deus. Tua fé te salvou. Os outros tiveram fé que os ajudou a remover a lepra do corpo, mas a fé deste homem serviu para remover a lepra da alma. Portanto, essa praga frequentemente vinha como um julgamento do céu sobre o pecado, de cuja circunstância talvez tivesse seu nome. Como não há doença cuja descrição ocupe tanto espaço nas Escrituras, a lepra deve ser considerada como um tipo muito especial de pecado. Assim é descrito de acordo com as Escrituras: apareceu em o nascimento, ou sarna, ou mancha brilhante, versículo 2, de um ou mais desses centros ele se espalhou, versículo 8, versículo 12, versículo 22, versículo 36, exibindo carne. Ali, versículo 10 e 15, e ao secar transformou-se em uma casca branca, versículo 13. Lá em Jó, capítulo 7, versículo 5, alguns julgam que Jó foi afligido por uma lepra, pela semelhança.
mas não podemos provar isso. É uma doença terrivelmente contagiosa. A lepra, ela funciona secretamente a princípio e pode ser ocultada por anos. Seu aparecimento precoce pode limitar-se a uma espinha, mas se espalha tão rapidamente que 7 dias pode ser suficiente para que ela se espalhe. Pode passar do leproso para o próximo. Era contagioso. Todas as histórias sagradas e profanas concordam com isso. Theological Dictionary nos fala isso. Portanto, era necessário que os leprosos morassem separados. A propriedade, bem como as pessoas, elas pegaram a praga. As roupas tiveram que ser destruídas por isso. Casas também foram destruídas. A realidade responde à figura. Sim. O pecado no indivíduo reúne força pelo hábito e infecta as faculdades até que o coração fique doente. Por preceito e exemplo, ele desmoraliza seus vizinhos, derruba os julgamentos do céu sobre eles. A praga do pecado, ela afeta a prosperidade material dos indivíduos e das nações. Não é de admirar que o leproso seja considerado cerimonialmente impuro e o pecador evitado pelo universo sagrado. A gente se encontra no próximo episódio. A gente vai continuar falando mais aqui nesse capítulo 13 sobre a lepra, tá bom? A gente tem falado muito sobre o pecado, mas a gente não pode fugir do texto. É isso que as leis apontam para a corrupção do gênero humano, como lidar com ela.